também sobre a questão da maternidade espiritual não era isso, porque na verdade, por exemplo, não é que o seriado Criminal me convenceu disso, de que eu era mãe espiritual e eu já acreditei na primeira, não, é porque o seriado Criminal fez uma referência. Aí a questão do sujeito lá que era um pai, deixou a filha presa, e aí eu entendi que aquilo poderia ser uma maternidade espiritual, no meu caso. Só que o que acontece foi o seguinte, eu só achei que aquilo era crível porque a Bíblia já tinha falado sobre o conceito de maternidade espiritual antes, ali no período pandêmico. Então eu falei, poxa, se a Bíblia está considerando como uma espiritual, que tem alguma coisa, e o seriado Criminal apenas referenciou isso, talvez com o objetivo de fazer essa provocação, mas porque estava na Bíblia antes. Então quando se fala essa questão de que daí outras pessoas, porque esse seria um gol deles, porque eles convenceram que era maternidade espiritual, não foi bem isso. Eventualmente, não foi isso, porque, como eu falei, eu tinha lido na Bíblia, então o seriado Criminal estaria, entre aspas, confirmando isso, mas não confirmando, porque eu disse que eu acreditei porque tinha um fundamento bíblico, mas eu ainda não tinha prova, eu tinha que perguntar de novo para fazer a confirmação. Então isso aqui não é gol de vocês de jeito nenhum, não tem nem como. Porque eu tive que confirmar depois. Se eu ficasse só com o seriado Criminal, eu não sei se acreditaria. Porque aquilo não era exatamente uma prova, eu precisaria ver de volta. Né? Tanto que fui perguntar biblicamente. E não sei se surtiria também tanto efeito se antes eu não tivesse também visto algum verso. Só que daí os versos eu não acreditei. Quando eu li sobre a questão de maternidade espiritual, não acreditei porque achei que fosse metafórico. Como no caso ali a televisão, o seriado acabou mencionando, eu falei, e eu me senti meio mal, eu falei, poxa, isso aqui vai ser de alguma forma utilizado contra mim, porque eu achava que eventualmente o conceito seria usável contra mim, sendo metafórico, caso eventualmente eu desobedecesse de alguma forma a palavra. E aí que tá, se eu desobedeço eventualmente a Deus, a palavra que vai abrir vai, você é mãe espiritual. Se eu desobedeço a Deus, é isso que vai acontecer, como se fosse mais ou menos, entre aspas, uma punição. Quando eventualmente o Criminal diz isso, eu falei, então aí que tá. Não que fosse punição, mas no sentido assim, cara, agora vai ser sucessivo. Porque agora vai ser uma coisa publicada. Só que quando eu pesquisei de novo na Bíblia, eu falei, não, mas é uma coisa então um pouco mais séria. Porque senão não teria repetido quando eu pesquisei. Então era essa a questão, era essa a virada de chave. Mas não foi exatamente o raciocínio iniciado pelo Criminal. Não era efetivamente. Né? Não era isso e não era esse o caso. Então, antes havia os versos. Eu entendi que se eu pecar, a minha imagem seria lançada nesse sentido, mas isso poderia ser uma coisa mais séria e mais, justamente mais considerada e mais repetitiva, uma vez que a Bíblia mostra novamente essa informação quando eu pesquiso. Então, essa era a grande questão. Então, é isso aí.